as atividades desse terceiro dia da 13ª edição da Semana de Engenharia Civil da UFSCar, Inovações e Tecnologias, teremos agora a palestra do engenheiro Maurício Malanconi. Maurício é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em projetos de pavimentação e mestre em engenharia urbana. Com 10 anos de experiência na coordenação de projetos rodoviários, CEO da Suporte, founder da Sonde, empreendedor e entusiasta das Construtecs. Iniciemos então a palestra BIM Geotécnico, a transformação digital do mercado de sondagens e de ensaios geotécnicos. Obrigado, Amanda, pela apresentação. Gostaria de agradecer. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Gostaria de agradecer a todo mundo da CECIV pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar de volta aqui a São Carlos, né, a nossa casa, mesmo que de forma virtual, para falar um pouco do que a gente vem fazendo nos últimos anos, tá? Desde que a gente saiu de São Carlos, estou trazendo um pouco dessa nossa experiência e, no caso, falando um pouco sobre o tema BIM geotécnico. Né? Certo. Ou BIM sobre BIM das investigações geológicas e geotécnicas, tá? É um tema bastante novo, espero que vocês gostem. Isso aí, então eu passo agora a palavra para o Maurício, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado, Amanda. Vamos lá, pessoal. Eu trouxe esse tema de BIM geotécnico, tá, para vocês. A transformação digital do mercado de sondagens e fazendo um pouco em formato de linha do tempo o nosso histórico profissional. Né? E, curiosamente, inicia-se em 2003, na Federal de São Carlos, quando a gente iniciou o curso de graduação de Engenharia Civil, assim como muitos aí que estão assistindo. Em 2006, a gente teve uma oportunidade de estagiar numa residência de conservação do DR, a residência 4.2, é uma residência que fica em São Carlos, ali em frente ao São Carlos Clube. Foi onde a gente começou a nossa experiência na área rodoviária. Tá? Aprendemos um pouco de pavimento nesse estágio, né? E aí iniciou um pouco da nossa carreira profissional no segmento de infraestrutura, com uma expertise maior na área rodoviária. Em 2007, a gente teve a oportunidade de entrar na projetista, em uma projetista chamada Canhedo Bepo. Né? Entramos lá como estagiário, no ano que a gente estava se formando, na graduação da UFSCar. Entramos como estagiário e depois de 10 anos nós saímos como coordenador de projetos. Né? Então, a gente entrou como estagiário, viramos projetista e depois ficamos responsáveis pela coordenação de alguns grandes projetos de infraestrutura rodoviária. Foram 10 anos de experiência, para mim também uma enorme escola, né? Consolidou as teorias e os conceitos que a gente ganhou ao longo dos 5 anos em São Carlos. Em 2008, 2009, a gente fez algumas especializações no segmento de pavimentação, que foi onde eu me especializei em projetos de pavimentação, né? Pavimentação de concreto, asfalto, intertravado, para projetos de urbanos e rodoviários, enfim, tudo que envolvia projeto de pavimento, a gente coordenava dentro da Canhedo, da projetista da Canhedo Bepo. Tá? Em 2010, a gente iniciou um mestrado aí em São Carlos também, na UFSCar, né, na engenharia urbana. E em 2011, a gente, após esses anos de experiência como projetista, teve um desejo de empreender, um desejo de abrir uma empresa, justamente para subsidiar, né, os projetistas de informações necessárias para se desenvolver projetos, né, projetos de infraestrutura. Então, em 2011, a gente abriu a Suporte, né, sou um dos fundadores da empresa. Era uma empresa que a gente abriu para fazer ensaios geotécnicos, né, um laboratório de solos, e para executar sondagens, tá? Tanto sondagem a percussão, sondagem mista, coletas de amostras para trazer para o nosso laboratório. Em 2014, né, após mais ou menos 3, 4 anos de operação dessa empresa, a gente vivenciou um problema
que nos deixou algumas noites sem dormir, tá? E aí, a partir dessa data de 2014, a gente começou a investir maciçamente em tecnologia, inovação e iniciamos a digitalização do nosso fluxo de trabalho. Em 2018, pós ultrapassar esse problema, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe para vocês, nasceu o Grupo AGS Brasil, né, um grupo de projetistas, especialistas, empresas executoras, com alguns profissionais de mercado com bastante experiência, que era um grupo com a intenção de criar um padrão digital de sondagem, o dado digital, para o nosso mercado de sondagens e de ensaios geotécnicos. E em 2019, ano passado, a gente teve a oportunidade de lançar uma plataforma web, né, uma plataforma SaaS, denominada Sonde. A gente, pós esse problema, né, de 2014, até a gente começou a fazer algumas visitas técnicas e comerciais em alguns grandes clientes, contratantes desse tipo de serviço, e começamos a fazer uma pergunta, meio que para sentir o mercado, se a dor que eu tinha para a gestão dentro da suporte era uma dor comum dentro do mercado. Né? E aí, nas visitas técnicas, a gente perguntava, né, você já teve problema em obra por causa de sondagem? E, por incrível que pareça, em todas as reuniões, em todas as visitas técnicas, a resposta foi sim. Sim, nós já tivemos problema em obra por causa de sondagem. E aí eu percebi ali naquele dado momento, né, a partir daquela dor e a partir dessas pesquisas e conversar com alguns especialistas, com alguns profissionais, nós percebemos que aquilo era um problema dentro do nosso mercado. Inclusive, em uma das últimas visitas, a resposta me surpreendeu. Né? A pergunta, você já teve problema né, em alguma obra por causa de sondagem? A resposta foi sim, em todas. Aí eu falei, meu Deus, né, realmente a gente precisa resolver esse problema. Aí eu fiquei imaginando, a gente fica, né, conversando com alguns profissionais, quantas obras estão precisando de aditivo, né, a obra envolve a necessidade de negociação de aditivo, porque as investigações geológicas e geotécnicas foram feitas sem qualidade, sem transparência ou infelizmente, com frequentes casos de fraude. Tá? Infelizmente, isso é comum dentro do nosso mercado. E aí eu tenho muito costume, a gente trabalha ouvindo podcast, a gente ouve muito podcast, e coincidentemente, recentemente eu estava ouvindo um dos podcasts do Like a Boss, que é um podcast sobre empreendedorismo, e lá estava o CEO da Conduto. Ele falou, né, no podcast, está online, nas plataformas, Spotify, dá para ver esse podcast. Ele fez uma observação, né, fez uma afirmação, na verdade, dizendo que não dá para vender online sem antifraude. Se você fizer isso, daqui a 4 meses conversamos de novo. Aí eu comecei a pensar, falei, putz, o mercado de e-commerce ele já está tão avançado em tecnologia, né? Ele já avançou tanto que é possível você criar algoritmos que percorram o comportamento do usuário para tentar impedir que uma compra fraude concretize. Né? Acho que até mesmo nesse podcast ele faz a relação da margem de um iPhone e compara quantas vendas você vai precisar fazer para recuperar um iPhone que, porventura, tenha sido passado pelo processo do e-commerce sendo vendido em uma fraude. Então, eu trouxe isso para vocês porque a gente aqui no nosso mercado de construção civil, né, com o tema de inovação, a gente tem que capturar muita informação, capturar muitos dados para que num futuro breve a gente consiga também ter sistemas antifraudes que evitem que uma eventual informação que não deveria chegar na obra, chegue na obra, porque isso pode gerar aditivo e, inclusive, paralisar uma obra caso os valores ultrapassem aquele valor característico de 30%.
Mas como que é o problema? Então, em 2014, nós vivemos na pele esse problema é um problema real, né? Nós tínhamos equipes próprias nossas, né? Durante a gestão nossa dentro da suporte, equipes contratadas da empresa, que entregaram resultados, né, para a gente, formulários preenchidos, amostras de solo, mas um dos líderes de equipe, um sondador nosso, que inclusive está até hoje com a gente trabalhando, ele chegou no administrativo da empresa na época, que estava sob gestão do Marcelo, e falou: abre o olho, eles foram assistir o jogo. Não era o jogo da seleção, não era do Brasil, era algum outro jogo interessante, salvo engano, um jogo da Argentina. E eles foram assistir o jogo. O Marcelo, preocupado na época, me ligou, falou: pô, Maurício, o sondador Luiz veio aqui e comentou comigo que as outras equipes não fizeram atividade hoje e foram assistir o jogo. Eu falei: vamos aguardar, vamos ver amanhã o que eles vão falar, né? O que eles, né, comentar, vão dizer que foram assistir o jogo, a gente dá falta para o profissional e ok. Mas, por incrível que pareça, foi pior que isso, né? Eles chegaram com os formulários preenchidos à mão, com amostras de solo, e entregaram no departamento de geologia como se eles tivessem trabalhado. Foi difícil para a gente, né? E essa responsabilidade, né? E a gente veio mostrando para vocês no slide da nossa linha profissional, que a gente vinha com uma carreira profissional técnica, bastante técnica e acadêmica, muito bem consolidada. A gente vivenciar isso e imaginar que um profissional lá no início da cadeia podia sujar a nossa ART, uma vez que nós somos responsáveis técnicos por todas as sondagens que são executadas pelas 15 equipes hoje que estão espalhadas pelo Brasil executando sondagem, era uma responsabilidade enorme. Passei, de fato, não é o storytelling, não, passei algumas noites sem dormir, muito mal dormidas, pensando em desistir, falando: não, vamos fechar a empresa de sondagem, deixa para lá, vamos continuar a nossa carreira aqui de projetista, é uma carreira que nós estamos bem consolidados, né? Enfim. Mas, com esse pensamento obsessivo, a gente é um pouco teimoso também, a gente acabou abraçando essa situação como um propósito, né? Falando: não, vamos lutar para resolver. Era constante, né? A gente dormia pensando no problema e acordava com uma ideia. Vamos pôr essa ideia em prática, né? Vamos avançando, vamos tentar, porque nós imaginamos quantas obras estão sofrendo aditivos pela irresponsabilidade de um profissional que fez uma atividade, que fingiu que fez uma atividade ou que fez ela de mal feita, e essa informação foi para o projetista utilizou aquela informação para desenvolver o projeto, e essa informação acabou chegando na obra. E na hora de uma escavação na obra, na hora da execução de uma fundação na obra, o cenário muda. E as consequências disso, além de muito custo, de muito estresse por questão de cronograma, de prazo, enfim. A partir desse momento, nós começamos a pensar muito em dados, em nuvem, a digitalização de processos, criamos um banco de dados estruturados, partimos para a inovação e para emprego de tecnologia. Como que a gente fez isso, né? A primeira etapa é a etapa de captura de dados, né? O acompanhamento e gestão ativa da mão de obra, né? A experiência nos comprovava essa necessidade, né? Então, a partir do momento que a gente começou a capturar a informação da mão de obra, essa informação vinha para um banco de dados estruturado para validação do que o profissional fez, tá? Então, a primeira etapa foi: vamos desenvolver, vamos avançar num aplicativo. Esse aplicativo vai ter que nos mandar informações em tempo real para que a gente consiga interpretar e ter mais segurança da atividade de cada profissional. Aí nasceu uma das primeiras telas, que foi a tela de fiscalização, né? Então, imagina que no intervalo de tempo um aplicativo envia uma latitude e longitude para a gente, onde a gente consegue responder essas perguntas. Onde a equipe está agora?
Que horas ela chegou na obra? Neste momento, a equipe está executando qual sondagem, qual perfuração? Então, colocamos nossos profissionais, né, todos os sondadores com o aplicativo na mão, o celular, e essas informações subiam para a nuvem, para um banco de dados e geravam telas como que a gente tem aqui do lado direito do slide. Foi difícil na época também, né? Alguns profissionais não aceitaram trabalhar dentro da plataforma, dentro desse fluxo de trabalho, alguns saíram, alguns afirmaram que nós não confiávamos neles, né? Você não confia em mim, saíram, mas alguns ficaram, né? Inclusive aquele que nos contou da equipe que tinha ido embora. Dentro do processo de trabalho, uma das coisas que a gente pede, e começou a pedir a todos os profissionais, é que eles fizessem registros fotográficos do início ao fim da atividade. Quando a gente pediu isso, alguns responderam, não sou fotógrafo, eu sou sondador. Mas a gente, internamente, tivemos que convencer alguns profissionais como se os registros fotográficos tivessem sido solicitados pelo cliente final. O cliente final quer ver fotos da obra. Então, se você não aceitar trabalhar dentro desse fluxo de trabalho, nós vamos ter que encontrar outros profissionais que aceitem trabalhar. Mas era algo como uma premissa. Nós precisamos garantir transparência e ter dados para permitir rastreabilidade. Né? Inclusive, o Grupo AGS, ele tem uma diretriz que diz exatamente isso. A empresa executora deve incorporar procedimentos de gestão e de gerenciamento das equipes de campo, de forma a garantir transparência e permitir rastreabilidade do processo executado. Então, se tornou, pela diretriz do Grupo AGS Brasil, obrigatório que as atividades tenham registros fotográficos. Do lado direito eu mostro uma tela que a gente capturou agora dia 26/7 da plataforma, do amostrador, aquelas lonas pretas com o logo da Suporte, são os amostradores abertos a cada metro de perfuração. Então, o profissional precisa fazer foto, fez 1 metro, abre o amostrador, foto, fez o 2º metro, abre o amostrador, foto. Em um processo executivo no qual nós garantimos transparência e rastreabilidade do que foi feito. O bacana disso é que, a partir do momento que as empresas executoras, no caso a gente pela Suporte, começa a trabalhar dentro desse fluxo de trabalho e essas informações sobem para uma plataforma, os clientes, né, podem acessar essa plataforma e acompanhar a execução do serviço em tempo real, se houver tempo para isso, ou mesmo acompanhar o histórico do que foi feito. Né? Então, aqui à direita, a gente tem um detalhe, né, uma tela de detalhe de cada unidade de sondagem. Você consegue ver que para essa SP número 48, tem uma galeria de fotos. Para ela, existe um log da mão de obra, né? Que todas as latitudes e longitudes, todas as informações, enquanto a equipe estava trabalhando nessa unidade de sondagem. E a gente compartilha, é extremamente transparente, quem são os profissionais da Suporte que foram envolvidos na execução dessa atividade. De fato, é transparência mesmo, compartilhar com os nossos clientes todo o processo executivo e isso a deixar armazenado para que eles acessem com login e senha dentro da plataforma. Tá? Então, para uma empresa executora, para uma campanha de sondagem, é possível 3 CNPJs acessarem, a projetista, a agência, a concessionária, todo mundo tem acesso a essa tela. A partir do momento que a gente estruturou esse fluxo de trabalho, a segunda etapa foi o georreferenciamento dos dados. Hoje isso é uma tela real, tá? Dentro da Suporte. Cada unidade dessa, de cores aqui, é um tipo de perfuração. A partir do momento que a gente criou um fluxo de trabalho, a gente conseguiu criar um grande Big Data, né? Então, a gente já referencia todas as unidades de perfuração naquele nível de detalhe. Então, para cada unidade dessa, tem todo o detalhe executivo. Vou mostrar um videozinho rapidinho para vocês, mostrando a tela,
que mostra a quantidade de dados que nós já temos dentro da plataforma. Aqui eu estou indo lá na região de Uberlândia, onde saiu recentemente uma concessão rodoviária. Tá? Você consegue acessar o boletim, o resultado daquela unidade de perfuração naquele dado local, tá? E consegue também ter acesso, né, se quiser, às fotos da execução. Mas, como forma de ilustrar para vocês, né, um grande georreferenciamento de inúmeros dados de sondagem, nós também fomos agora lá para o Rio Grande do Sul, nas proximidades de Marquês de Souza, onde a gente executou essas em azul sondagens mistas. Também é possível ter acesso ao resultado online de cada unidade de sondagem. Então, dentro desse fluxo de trabalho, os clientes, os grandes contratantes, além de ter uma transparência em relação ao processo executivo, ele consegue ter acesso ao histórico de dados deles por uma plataforma com uma usabilidade dessa forma, simples. Você acessa os dados que tiverem vinculados a você, você consegue navegar num grande mapa e acessar os dados que tem como histórico ou como de uma campanha que está em andamento. Gestão das campanhas de sondagem, foi até a nossa terceira etapa, né? O acompanhamento das atividades. De forma a mostrar para vocês mais ou menos como isso funciona, né? A gente tem um nível superior aqui, que mostra as empresas projetistas, a agência reguladora, a concessionária, que conseguem ter acesso aos dados, as empresas executoras e, lógico, cada equipe de sondagem, cada sondador com o seu aplicativo geram dados. Então, N equipes, N campanhas, N profissionais estão trabalhando e esses dados estão subindo para o banco de dados. Esse banco de dados está muito bem estruturado, gera telas para que os clientes tenham acompanhamento e acesso à informação. Se vocês forem ver aqui do lado, né, existe a parte de geologia. Essa daí foi um momento no qual foi um segundo passo da plataforma, onde nós começamos a realizar a descrição dos horizontes de solo dentro da própria plataforma, né, que a gente chama do Z. Né? A gente não tinha o Z. Né? E aí entrou o geólogo, o departamento de geologia, os técnicos capacitados para fazer descrição tátil visual, eles geram a descrição Z dentro da plataforma. Então, olhando esse slide, a gente tem pins, né, marcadores com diferentes status: pendente, executado, concluído. Pendente é uma campanha que está programada, mas ninguém executou ainda, nenhum profissional executou. Em azul, uma representação do que já foi executado, e em verde, o que o departamento de geologia já descreveu. Tá? Então, é esse mais ou menos o fluxo de trabalho. Geólogo, descrição. Quarta etapa, o eixo Z. Então, o cenário em 2016, tá? Então, nós falamos de 2014, em 2016, nós já tínhamos fiscalização, nós já tínhamos fotos da execução de cada unidade de sondagem, nós já tínhamos a possibilidade de acessar o histórico, esse grande Big Data georreferenciado, né, o georreferenciamento de todas as unidades, e por essa mudança dentro do nosso fluxo de trabalho, houve um aumento considerável de clientes. Né? A dor que existia no mercado, os clientes começaram a buscar um pouco mais de segurança e a Suporte veio crescendo de forma substancial, né, ao longo desses anos, justamente por se comprometer a ser transparente com seus clientes. Ok, em 2016 a gente falou, mas calma aí, nós estamos pendurando um dado, um PDF a um XY. Será que não vale a pena a gente começar a descrever as verticais, os Zs, dentro da própria plataforma? Né? Imagine um futuro próximo, o projetista acessar uma campanha e a plataforma responder para ele aonde tem NSPT menor que 2, ou seja, onde tem solo mole nessa região onde eu vou escavar. Com essa ideia, a gente começou a desenvolver o eixo Z dentro da plataforma. O que é o eixo Z? Nada mais é que a descrição dos horizontes de solo,
tá? De solo e de rocha, enfim, o que a gente encontrou ao longo da perfuração. E aqui à direita tem a tela que o nosso departamento de geologia utiliza para realizar as descrições. Ele acessa uma mesma plataforma, eu vou colocar um videozinho para vocês, da tela onde os nossos geólogos realizam o eixo Z. Tá? Então, aqui uma sondagem mista, a 3502, sondagem mista, para quem não conhece, é a perfuração que permite furar solo e também rocha, tá? Então, ele fura o solo determinando o NSPT e quando rocha, ele entra com processo rotativo para extrair os testemunhos de rocha. Aqui na tela, preenchendo o formulário de NSPT, né? Totalmente usual, simples, o geólogo vai preenchendo, né? Com base naquilo que foi constatado em campo. Aqui ele coloca o topo e base, a interpretação geológica e descreve esse horizonte, então topo e base, descrição e interpretação geológica, topo e base. E o mais legal é que a tecnologia nos ajuda. Então, silt argiloso, enter, ele já traz para a gente a lista dos últimos textos ou descrições que a gente fez. Então, fica algo muito ágil em termos, a gente ganha celeridade nisso, porque a plataforma, pelo método que foi desenvolvido, ela permite a gente guardar o histórico. Então, aí, de 0 a 1,5 metro foi um silt arenoso, argiloso. Aí, de 1,5 a 8 metros de profundidade, foi isso, lógico, fictício, foi uma areia fina, siltosa. A interpretação geológica desse horizonte é possível inserir, ainda é um horizonte de aterro, e assim você vai gerando o Z dentro da plataforma, tá? Então, foi um segundo passo muito importante para a gente aqui, principalmente para permitir o dado digital, né? O que é o dado digital? Existe, ou o que é o tema da nossa palestra aqui, é a quinta etapa, BIM geotécnico, né? O dado digital é necessário para que ocorra o BIM geotécnico, né? Sem dado digital, você não consegue modelar superfícies. Então, havia necessidade que o mercado de sondagens realizassem as descrições, criassem um fluxo de trabalho que, no final do processo, entregasse dado digital. Existe o padrão AGS, existe o padrão CSV, existe o padrão GINT, existem diversos padrões de dado digital que são extensões de arquivo que os softwares de modelagem BIM conhecem e incorporam, né, e importam para dentro desses softwares, tá? Então, assim, o que é o dado digital? O padrão CSV. O padrão CSV é um padrão estruturado para o módulo geotécnico do Civil 3D, tá? Então, existe uma biblioteca onde você consegue importar esse arquivo. À direita aqui, numa representação do tablet, o dado digital de uma sondagem, de algumas sondagens, ó, SP 9606, 9607, 9608, são várias sondagens agrupadas num arquivo de texto, tá? Então, assim, simples, né? Temos o dado, está estruturado, o projetista quer salvar a descrição, quer salvar, ao invés de um boletim em PDF, como é comumente entregue no mercado, eu não quero o PDF, eu quero o dado digital. Por quê? Porque eu vou pegar esse dado digital e vou carregar dentro de um software de modelagem BIM, onde essas superfícies vão ser geradas para eu começar a interpretar os resultados, tá? Então, padrão CSV, módulo geotécnico, padrão AGS é um padrão do Reino Unido, tá? E o padrão AGS Brasil, que é o grupo de trabalho que fez umas adaptações do padrão AGS às condições do Brasil. Vou falar um pouco mais do grupo lá na frente. Esse aqui à direita, só como forma representativa, voltando, esse à direita aqui é o padrão do padrão CSV, e esse aqui é o formato de arquivo padrão AGS, tá? Vou mostrar rapidamente aqui para vocês, ó. Isso é uma campanha de sondagem, no caso, uma praça de pedágio na BR-135, tá? Onde tiveram algumas sondagens à percussão, aí a sondagem à percussão 02,
uma campanha de trado, onde você consegue fazer o download do resultado de campo, o resultado de laboratório, consegue acessar aquela tela que eu mostrei para vocês de detalhes de cada unidade de sondagem. Você consegue filtrar, estou procurando sondagem a trado, sondagem a percussão, e ali tem um botão para você fazer o download do arquivo digital. Então, ali tem um botão para você fazer o arquivo AGS ou fazer o arquivo CSV, tá? Então, e também tem como você baixar o padrão comumente usado no mercado, que é um PDF. Mas para quem quer trabalhar com informação, quer modelar, é importante que o mercado forneça dado digital. Para isso, né, ao longo de todos esses avanços, começaram a surgir alguns profissionais, se aproximaram da gente, grandes profissionais de mercado, né, interessados no que a gente vinha fazendo, nesse propósito de lutar contra essa falta de transparência no mercado, né, e optou-se, né, surgiu a ideia, nem foi minha, foi de outros profissionais, de montar um grupo, né, um grupo que divulgasse o padrão digital geotécnico único no país, né. Esse grupo, ele é formado, né, tem contratantes, tem empresas de software, tem projetistas, tem empresas executoras como nós, representando a Suporte. E esse grupo é um grupo muito recente, 2018, e ele já divulgou e já providenciou diversas documentações, tá? Então, assim, já existe um site para quem quiser consultar, padrãoags.com.br, né? Aqui também, como referência bibliográfica abaixo, o site do padrão AGS do Reino Unido, né? Tem bastante, tem experiência, tem anos de uso do padrão, mas aqui o grupo no Brasil também já lançou um site, e dentro desse site ele está gerando algumas diretrizes de trabalho, como forma de apresentar para o mercado como que se trabalha no mercado de sondagens e de ensaios com a digitalização. Qual que vai ser o padrão? Né? Como deveria? Né? Se não tiver um padrão de arquivo, se tiver mais de 1, 2, 3 empresas realizando uma campanha grande de investigação, pode ser que tenha dificuldade o projetista em receber dados de diferentes formatos. Então, era legal buscar, e é o foco desse grupo, uma padronização. Então, o pessoal já lançou uma diretriz que ensina como programa, como executa, como descreve e como entrega um dado digital no mercado geotécnico, né? Então, como forma de gerar diretrizes para instruir o mercado de sondagens, como se programa no mundo digital, como se executa no mundo digital, como se descreve uma sondagem no mundo digital e como se entrega um dado em formato digital. A programação de sondagens é bem simples. Como que se elabora uma programação de sondagem? Olha que simples, né? Engenheiro tem muito costume de ter planilhas muito maiores que essa. Mas você identifica, tem uma coluna de identificação, uma coluna de tipo, uma coluna de critério de paralisação, duas colunas de latitude e longitude, que é o que permite o georreferenciamento em graus decimais, tá? E 3 campos de coordenadas, né, 2 de coordenada e 1 de cota, porque às vezes o projeto está numa coordenada arbitrária, tá? E aí você responde se vai ter ensaio laboratorial nessa perfuração e se vai ter ensaio in situ, in loco, na obra, nessa unidade de sondagem. Pode ver que as coordenadas em latitude e longitude que já referenciam estão em graus decimais, e ali são coordenadas e cotas, porque existe sim esse conflito no mercado. Algumas pessoas usam coordenadas arbitrárias ainda. Então, o CEGEL referencia e fornece o boletim para que ele possa amarrar na superfície de projeto deles com as coordenadas compatíveis com a superfície do projeto, tá? Ah, Maurício, como que a gente verifica a coordenada em graus decimais? Enfim, o próprio Google Earth, nas opções, nas ferramentas, permitem você ir lá, colocar um PIN, ferramentas, opções, faz a conversão de UTM para graus decimais e essa informação, menos 23,04 e menos 46,83, aparece e você já referencia cada unidade de sondagem. Então, campanhas grandes, diversas linhas,
para que a gente possa iniciar o processo de digitalização. A execução das sondagens, a descrição, como executa, dentro dessa instrução de execução, recomenda-se os registros fotográficos, né? A descrição mostra, e tem tido um trabalho muito bacana dentro do grupo, que é buscar a capacitação dos profissionais em descrição tátil-visual, para que ocorra uma convergência entre os profissionais, de modo a que as camadas de diferentes empresas, as descrições, os softwares e os algoritmos consigam interpretar como a mesma camada, buscar uma padronização, uma simplificação, para que isso permita uma descrição que converse entre diferentes departamentos de geologia. A entrega do dado é o que explica o formato AGS. Tá? Ó, que bacana, né? O pessoal fala, putz, para BIM, a gente ouve muito isso e realmente tem muitos softwares pesados, né? Mas, assim, para BIM você tem que ter um baita software, um baita computador, um baita, né, muito caro, uma máquina muito pesada. O padrão AGS, para quem quer fornecer dados compatíveis ao padrão da AGS, você consegue abrir ele no bloco de notas do computador. Ele é um formato de texto, é código aberto, só se salva com a extensão .ags. É um arquivo extremamente leve, ó, tem um exemplo aqui embaixo dessa tela com 14K. Ele unicamente é um padrão estruturado, aonde o software consegue interpretar. Ah, Maurício, precisa ter algum software para a gente gerar dado AGS? De forma alguma. Se você quiser, você pode abrir um bloco de notas e preencher conforme o padrão AGS. Tá? BIM geotécnico. Então, a gente veio contando um pouco do histórico, a organização do fluxo executivo que permite transparência e rastreabilidade. Mostramos a parte de documentação, de treinamento, né? A geologia, na verdade, mostramos o Z, então o fluxo de execução, a descrição, o Z, como que gera esse arquivo digital. Ok, Maurício, legal, você está entregando dado digital, as empresas de sondagem estão entregando dado digital. Legal. Agora, as projetistas podem começar a usar a vantagem do dado digital na interpretação dos dados e na geração de superfícies. Trazer para vocês agora algumas imagens. Então, ganhos de produtividade, redução de custos, mais tempos para os geólogos e geotécnicos interpretarem o dado. Hoje o pessoal perde muito tempo gerando palitos, gerando logs, gerando desenhos. A partir do momento que você tem isso estruturado, você importa para um software, a planta de locação já naturalmente é gerada, porque as informações de coordenada já estão no arquivo, e os horizontes de solo também começam a surgir. Você consegue ver em 3D, enfim, você gera os palitos automáticos. Né? Lógico, você tem que ter um template para isso, mas você importa esses dados para dentro do software. Então, aqui tem mais uma tela que mostra a vantagem. Aqui já alguns palitos, algumas verticais com algumas superfícies geradas. Tá? E aqui, até o Juliano, da Geodata, nos forneceu algumas telas, né? Nós tecnicamente nos comprometemos com aquele propósito em ordenar o processo executivo, garantir transparência, rastreabilidade e entregar dado digital. A modelagem tem outros especialistas aí no mercado que pode ajudar. Aqui você tem um emboque de um túnel modelado com dado digital. Aqui outra imagem, né, também utilizando dados digitais. Né, aqui superfícies com N perfurações. Aqui um corredor com as sondagens locadas, com as verticais de sondagens locadas. Isso já é realidade dentro do nosso mercado. Como eu comentei com vocês, né, a gente implantou isso tudo internamente dentro da nossa empresa, dentro da Suporte, e aí alguns profissionais do mundo BIM nos conheceram e pediram, pô, tira essa plataforma para o mercado, tira essa plataforma para o mercado. Outras empresas executoras precisam ter acesso a essa plataforma, precisam ganhar eficiência. E nós fizemos o que o mercado pediu. Tiramos a plataforma da Suporte, virou uma plataforma de mercado, onde outras empresas executoras,
podem contratar, podem utilizar, que é a Sonde. Tá? Então, sonde.com.br é uma plataforma que permite que o mercado trabalhe nesse fluxo que a gente mostrou para vocês. Né? A vantagem de você já referenciar e realizar a execução, todos os envolvidos no projeto poder ter acesso ao resultado, ter acesso ao dado, é a transparência e o compartilhamento de informação entre os envolvidos. Esse aqui é o aplicativo, né, que a gente falou que o sondador lá no início utiliza um aplicativo. Como é que é esse fluxo de trabalho? A partir do momento que você gera uma programação de sondagem e sobe para a plataforma automaticamente gera etiquetas, tá? E essas etiquetas possuem QR Code. E aí o sondador vai lá, faz a leitura do QR Code. Nós, na plataforma, sabemos que aquele profissional iniciou aquela unidade de sondagem. Ele faz todos os registros ao longo da execução e faz um check-out. Ele finaliza a execução. Então, tudo que ele fez entre check-in e check-out, as informações vão para a plataforma, a empresa executora acompanha seus profissionais e os clientes finais acompanham também os dados e, enfim, têm acesso aos resultados. Algumas telas do aplicativo, já está lá no Google Play, né? Aqui, algumas telas da plataforma, né? Então, aqui, localização das equipes, onde as equipes estão, né? Então, a gente tem um profissional lá em Santa Catarina, estava dia 28, às 6h20, nessa latitude e longitude. Aqui as fotos, a gente vai recebendo de diferentes profissionais, então você vê Marcos Paulo, Luiz Severiano, Leonardo, José Amaral, enfim, são vários. À esquerda aqui, você tem a lista de sondadores, os que estão em verde são os profissionais que estão online. Quem são os profissionais que estão trabalhando? Tem uma pergunta interessante. Maurício, e offline? Isso é comum o pessoal perguntar. O aplicativo ele trabalha offline, mas fica tudo no celular e quando aquele celular conecta à internet, as fotos sobem, tá? Então, aqui do lado, em verde, os profissionais que naquele dado momento já tinham enviado registros fotográficos, em azul, o dia anterior, amarelo, enfim, tem uma simbologia, essas cores dos profissionais. Existe um paradigma, né? Nenhum sondador vai usar um aplicativo. A gente já tem dentro da plataforma mais de 30 profissionais o que utilizaram um aplicativo e, naturalmente, esse paradigma foi por água abaixo. Tá? Então, fotos da execução, notas fiscais, então a gente consegue ter um controle, o profissional pagou um pedágio, tira uma foto, vincula aquela campanha. Almoçou, tira a foto da nota, vincula a campanha. Então, uma gestão financeira também das equipes que estão espalhadas. Aqui uma tela de uma campanha de sondagem, então nessa campanha de sondagem já não tinha nenhuma unidade de sondagem com status prioridade, uma unidade pendente, 5 unidades com status executado. Aí lembrando que é executado é o status que já acabou no campo, mas a geologia ainda não gerou Z, ainda não descreveu, tá? Então, o acompanhamento dos avanços, hoje os clientes, eles acessam a plataforma e acompanham, eles não ligam mais. Como é que está a minha campanha? Como é que está as sondagens? Ele entra lá, tem o status, a partir do status que ele conhece, ele vai acompanhando. Na verdade, ele só cobra o avanço atrasado ou não em relação ao que estava no cronograma. Então, a partir disso, desse acompanhamento, essa tela, essa é uma campanha de sondagem, você consegue clicar na unidade que você quer, acessar o detalhe daquela unidade de perfuração, então um acesso rápido, tudo georreferenciado, e traz uma tela como essa, né? Quando a gente desenvolveu as telas da plataforma, essa foi a primeira, né? O que eu quero ver para ter segurança que a equipe foi no local, executou o serviço, executou a atividade. Nós zeramos essa tela. Galeria de fotos, embaixo ali, nuvem de mão de obra, que é como nós estamos dizendo, que como a gente recebe diversos pontos ao longo da execução, ficam diversos pontos no entorno daquela unidade de sondagem, a gente sabe o horário que foi o primeiro, o horário do último, entre esse intervalo de tempo, é humanamente possível fazer aquela quantidade de perfuração que ele indicou naquele formulário, naquele perfil, né? Então, voltando àquela questão da conduta,
A partir desse momento, caso venha a ocorrer casos de insucesso, a gente consegue colocar algoritmos para percorrer cada unidade e dar gatilhos de alerta. Olha, spot check aqui, melhor verificar, toma cuidado, está fora do padrão. Houve um desvio dos usuários, no caso o sondador, ao longo do processo executivo. Então, detalhe de cada unidade de sondagem com armazenamento de informação e de dados, para todo mundo ter acesso, todos os envolvidos naquela campanha terem acesso. Aqui nós temos o georreferenciamento dentro da plataforma Sonde. Esse georreferenciamento tem como base o Google Maps, tá? Então, a base é Google Maps. Recentemente, na própria plataforma, agora a gente também integrou ela ao ArcGIS. Então, você consegue escolher, não, quero ver o georreferenciamento no Google. Não, quero ver o georreferenciamento no ArcGIS. Então, são telas nas quais a gente acabou gerando complementares para ajudar. Então, meio que para finalizar, né, onde já foi utilizada, né, quais são os cases de infraestrutura de transportes, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos, tá? Aqui, o exemplo da Rodovia de Integração do Sul, o RIS, tá? Quem ganhou essa concessão foi a CCR, o grupo CCR, né? A concessionária chama CCR Via Sul. E olha que bacana, ao longo de um ano, 6 meses, não me recordo quando foi essa campanha, a gente já tem de Carazinho a Torres, toda a extensão do trecho. Por quê? Porque a Suporte, no caso aí, já fez todas essas sondagens. Para um gestor, imagine a importância de ter toda essa informação, conhecer todo o cenário geológico e geotécnico dentro da sua concessão, tá? Então, você vem de Torres a Carazinho, tem inúmeras sondagens da percussão, inúmeras sondagens mistas, várias sondagens a trado, ensaios de laboratório. Eu vou numa sondagem a trado ali, clico, ela me abre, eu faço download dos resultados do ensaio, compactação, CBR, caracterização, limites, granulometria, né, sedimentação, classificação MCT. Então, a gente consegue, dentro desse fluxo de trabalho, para os clientes, trabalhando dentro desse fluxo. Lembrando que a plataforma, para o cliente, pode pôr diversas executoras, ele fica só acompanhando o surgimento de informações dentro da plataforma, né? Um enorme Big Data. A rodovia BR-163, do Mato Grosso do Sul, tá? A gente também, aqui, na verdade, quando nasceu a parte de georreferenciamento, nós estávamos no meio da execução, já, então a gente perdeu, entre aspas, muita informação, porque nasceu a plataforma já com essa campanha de sondagem andando, mas mesmo assim a gente tem bastante informação no trecho do Mato Grosso do Sul, né, da BR-163. Aqui o lote Piracicaba Panorama, que é uma concessão rodoviária que acabou de ser assumida pelo Grupo Pátria, a concessionária Eixo SP. Você consegue ver que a gente... isso aqui foi na época do estudo, tá? Na época do estudo, a gente já foi por contratação dos players que estavam interessados naquela concessão, fomos executando sondagem e isso acaba gerando esse valor no armazenamento de dados e no armazenamento de informação. Aqui a gente tem a BR-135 também, onde a gente fez bastante postos de inspeção de pavimento, que é esse marcador em cor cinza, tá? Aqui uma recente, já uma tela similar, igual, né? Mas assim, uma concessão muito recente, se eu não me engano, a gente já tem quase 1.200 sondagens executadas, né? De Uberlândia a Jataí, uma quantidade expressiva onde o cliente e os envolvidos podem acessar e ter todo o histórico executivo dessas campanhas. Então, esse fluxo de trabalho permite o arquivamento de forma estruturada, essa transparência, acho que o mais importante é essa transparência, e graças a Deus a gente já tem bastante case aí de grandes obras de infraestrutura, tá? De grandes obras de infraestrutura, onde a gente pôde contribuir. Eu acho que é isso, pessoal. Gostaria de agradecer
né? Obrigado pela oportunidade. Acho que a Amanda e o pessoal da Acessive vai abrir as perguntas, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o meu e-mail, também tem o meu LinkedIn, tá? Aqui tem o site da Suporte, o site da Sonde e o site do Grupo AGS. Legal também que o site da Suporte, a gente, né, com esse viés acadêmico, a gente tem um blog, esse blog traz muito conteúdo, tá? Tem bastante conteúdo, estamos muito bem ranqueado de forma orgânica no Google. Então, tenho dúvidas com relação à sondagem à percussão, tenho dúvidas com relação a como se faz uma sondagem mista, tenho dúvidas com relação aos ensaios geotécnicos, né? Esse blog pode ajudar a esclarecer. Essa é a nossa intenção de contribuir um pouco também com essa parte acadêmica, tá bom? Amanda, fica contigo, obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. O pessoal mandou algumas perguntas aqui para você, então vamos começar. A primeira pergunta é da professora Denise, aqui da UFSCar. Ela perguntou assim: para a modelagem, uma das maiores dificuldades são diferentes descrições. Em muitos casos, não se segue um padrão, por exemplo, a cor. Como você pensa a questão para ampliar a integração de dados entre as empresas? Que bacana a pergunta, né? Realmente essa, até trazendo um pouco mais do grupo AGS, né? Essa é uma das preocupações do grupo AGS Brasil, né? Inclusive existe uma instrução onde busca convergir para um padrão único de descrição, tá? Então, assim, o grupo tem trabalhado, né? O pessoal tem trabalhado justamente nisso, assim, a gente precisa, de fato, dentro do mercado, difundir e treinar as empresas executoras para que todas busquem manter um mesmo padrão de descrição para que a gente possa conseguir modelar, tá? Internamente, a gente usa um padrão, né, nosso, né, que o nosso departamento de geologia, formado por alguns geólogos lá, a grande maioria, como está em São Paulo, da USP de São Paulo, mas realmente a gente tem já iniciado esses debates e essas conversas dentro do grupo para a gente buscar uma convergência em termos de descrição. Uma das coisas que já existe no padrão AGS é que você faz uma descrição, seria uma descrição simples e curta, e na sequência você faria uma complementação dessa descrição. Então, eu acho que essa intenção do grupo, na verdade, é que essa parte inicial converja, mesmo que a descrição mais fina, né, mica, enfim, aquela descrição mais abrangente, ela fique como complementar. E aí os softwares pegariam a identificação de um mesmo horizonte numa descrição mais simples. O padrão AGS já está estruturado dessa forma. A descrição e uma complementação da descrição. Espero que eu tenha conseguido responder, mas realmente essa questão da padronização da descrição é algo que precisa ter mais debate, precisa ter mais material e precisa ter mais cursos para que o pessoal que trabalha com a descrição venha a convergir para a gente conseguir ganhar eficiência nas modelagens. Perfeito. Vamos lá para a nossa segunda pergunta, é da Caroline da Silva. Ela perguntou: quais pesquisas na área de modelagem e simulação geotécnicas são interessantes e inovadoras para o mestrado acadêmico? Boa pergunta. Né? Assim, eu acho que a gente tem um enorme campo a avançar aí, né? Assim, tem tanto em termos de publicações com relação a essa padronização do dado, como da parte de gerar e de modelar. Tá? Como eu acabei comentando com vocês no início, assim, a gente não tem eu particularmente não tenho muita experiência com a modelagem, né? Nós tivemos um compromisso e botamos foco em resolver esse fluxo de execução, armazenar dados, gerar o dado digital para que fosse possível extrair essa informação num padrão. A modelagem é dali um pouco para frente. Inclusive, vocês são de São Carlos, tem um profissional com bastante experiência em modelagem. Depois eu posso compartilhar o contato dele, que é o Juliano. Ele é de São Carlos, tá? Ele mora em São Carlos.
Então, eu acho que daria para aproximar um pouco essa questão das ideias, tá bom? Eu, particularmente, nesse momento, não, como não é muito a meu dia a dia, não me veio nada à mente para sugerir. Tá certo. Ó, nossa terceira pergunta é do Douglas Henrique. Ele perguntou: com a transformação digital, como e onde os novos profissionais dessa área devem procurar essa especialização? É bem interessante, né? A gente tem conversado já com alguns profissionais em âmbito federal também, né, de como a questão da divulgação, né? Eu acho que a gente tem que montar mais grupos de trabalho. Eu acho que desde do profissional que executa, ele tem que ser capacitado a trabalhar dentro desse mundo virtual, tá? Então, assim, como que se utiliza um aplicativo, quais são as atenções, quais são os cuidados na execução do serviço, até mesmo os profissionais que venham a trabalhar na fiscalização, na gestão, no planejamento de campanhas. E existe uma grande lacuna hoje dentro do mercado, e a gente vê muito claro, que é a gestão de campanhas de sondagem, né? Essa gestão, os grandes contratantes delegam para as empresas projetistas, e as empresas projetistas tentam buscar fazer a gestão das equipes e dos profissionais de sondagem. Mas essa gestão delegada para as empresas de projeto, às vezes precisava, né, hoje no formato sem ser digital, esse profissional ele fica ligando para diversos executores para entender o que avançou, o que não avançou. Então, eu acho que a digitalização do processo, além de ajudar nessa transparência, nesse acompanhamento do avanço das campanhas, forma profissionais que podem também, né, em casos de insucesso, a gente ainda, pós-implantação da plataforma, a gente ainda não teve caso de insucesso, porque quando a gente tiver caso de insucesso, nós vamos ter que buscar esses logs, né, olha, esse profissional dentro da plataforma fez algum desvio que gerou consequências na obra ou uma sondagem problemática. O que a gente pode fazer? A gente vai ter que estudar, não tem que abrir o código-fonte, abrir os logs e tentar identificar qual foi o desvio em relação ao que normalmente se faz para que isso vire um gatilho de alerta. Então, assim, eu acho que tem um campo grande, tanto da parte de modelagem, tanto na parte de gestão das equipes de sondagem, como na parte de criação de algoritmos para dar alguns gatilhos de alerta, caso ocorra alguns desvios durante a execução. Tá certo, perfeito. Pessoal, responder o formulário de feedback para vocês poderem obter a presença no evento. Lembrando também que não é só responder o formulário, o pessoal tem que ter assistido pelo menos 75% da palestra, tá bom? Vamos lá para a quarta pergunta, é do Guilherme Nascimento. Ele perguntou: você acha que futuramente seria viável firmar uma parceria com o poder público para criar uma rede de mapeamento detalhada do solo a nível municipal ou estadual? Acredito e acho que já é possível fazer, tá? A partir do momento que houver o padrão digital do dado, as grandes, né, órgãos públicos, eles poderiam, de fato, solicitar a entrega do projeto, mais da sondagem nesse padrão digital. E se você imaginar o quanto esse mercado de construção civil gera, né, de insumo e de dado, uma prefeitura pode rapidamente criar um big data do seu município, né, com históricos de sondagem, e esse dado e essa informação ser possível compartilhar com os munícipes, né, com os moradores da cidade, com os profissionais da cidade, e utilizar esses dados em planos diretores de expansão dos municípios. Então, eu acho assim, já é possível, já existe um padrão digital, é mais a parte da legislação, né? Requerer que, além de uma prancha, de um projeto arquitetônico, tenha, dependendo de certos critérios, tenha a sondagem. Se essa sondagem tiver em formato digital, dentro do formato digital tem as coordenadas, você vai já referenciando todas as unidades de sondagem, criando um grande Big Data. Então, em termos de movimento, só para entendimento, já existem movimentos de alguns órgãos públicos, a própria Artesp, que é a agência reguladora de rodovias no estado de São Paulo, ela já tem exigido das novas concessionárias, das antigas não, mas das novas,
que eles tenham um sistema integrado de gestão de dados de sondagem de ensaios, tá? Então, já ocorre alguns movimentos nesse sentido. Perfeito. Vamos lá para a nossa quinta pergunta, é da Thaís Sena. Ela perguntou assim: para a criação e manutenção da plataforma, vocês têm uma equipe especializada em programação? E quais as formações dos membros da empresa hoje? Na verdade, a gente tem um time muito forte, né, de TI. Eles não ficam fisicamente aqui, né? Eu acho que até com a pandemia isso tem se tornado cada vez mais comum nas empresas. A gente tem um time muito forte de TI, né, da parte de informação, que é quem nos ajuda. Eu tenho um pouco, eles brincam comigo, falam que eu já não sou mais da engenharia, que eu sou mais da parte de TI. Eu ainda sou os dois, se for o caso, mas a engenharia eu não largo. Mas, assim, eu particularmente já gero também, programo, gero telas, ajudo muito nessa parte de TI. Dentro da empresa, dentro da suporte, tá? E não da Sonde, a Sonde é essa plataforma que tem esse time de TI. Dentro da suporte, a gente tem desde técnicos, né, dentro do laboratório, realizando ensaios, auxiliares de sondagem, sondadores. Temos internamente tecnólogos, né, para fazer análise crítica, estagiários, engenheiros, geólogos. A gente tem uma vasta carteira de profissionais aqui dentro que nos ajudam nesses desafios aí dessas campanhas de sondagem. Mas a gente tem desde técnicos até engenheiros e geólogos dentro da suporte, tá? Tá certo. Vamos lá para a nossa pergunta número 6, é do Angels Lacerda. O software é exclusivo para a sondagem em construção civil ou é ampliado, por exemplo, à geotecnia em mineração? O software é aberto, né? Ele, quando você visualiza esse fluxo de trabalho, esse método, dá para se expandir para diversas, né? Tem diversas ideias, enfim. Mas ele está aberto para qualquer tipo de sondagem, tá? Então, desde mineração, que utiliza muitas sondagens rotativas, instalações de piezômetros, inclinômetros, todos esses tipos de perfuração, né? De verticais, vamos chamar assim, CPTU, VNTest, coleta de amostra Shell. Então, todos esses tipos existem dentro da plataforma. Então, não é restrito tão somente a parte de rodovias, mas ela tem toda essa abrangência de tudo que envolve tanto poços de monitoramento, então vamos para o mercado de monitoramento de poços, né, que a CETESB pega muito no pé em termos de contaminação do subsolo. Então, essa plataforma ela pode ser usada para outros mercados, não somente aquele que a gente tem bastante experiência, que são obras lineares, tá? Tá certo. Vamos agora para a nossa penúltima pergunta, é do Tayan Fracassi. Ele perguntou quais são os maiores desafios das equipes, principalmente as de campo, para utilizarem de forma correta toda essa tecnologia e inovação. Oi, Tayan. Nós achávamos que eles iam ter mais resistência, tá? Por incrível que pareça, para a gente, essa quebra de paradigma de que um sondador, um profissional, tivesse dificuldade no uso do aplicativo, isso foi por água abaixo, tá? Lógico que eles ainda têm algumas dificuldades, principalmente os no início, que é mais a questão de familiaridade no uso, né? O aplicativo ele tem a vantagem de trabalhar offline, então, em alguns cenários, eles fazem a leitura do QR Code, executam a atividade e finalizam. Se eles estiverem em modo avião, sem sinal de internet, essa informação fica embaixo. Aí, normalmente, um profissional no início, a maior dificuldade não é o uso do aplicativo, mas é se adequar a esse fluxo de sequência de registros fotográficos, que é como a gente pede. Você chega, faz uma foto do piquete, faz 4 fotos representando 360 graus, a cada metro perfurado você faz um registro fotográfico. Eles têm muito mais dificuldade no início de isso se tornar uma rotina da execução do que no uso do aplicativo. O aplicativo está bem, uma usabilidade muito simples, né? O pessoal tem me questionado bastante, por que eles já não fazem o formulário que ele faz à mão no aplicativo? Eu acho que aí é um passo segundo que nós temos que ir sentindo a familiaridade da equipe. Hoje o sondador ele responde uma pergunta só
na hora que ele finaliza aquela unidade de sondagem. A sondagem atingiu o critério solicitado pelo projetista, sim ou não? Né? Como a gente trabalha no mercado onde os cronogramas sempre estão muito apertados, ele responde isso porque se foi uma unidade de sondagem à percussão e ele não atingiu o critério, pode ser que o projetista tenha que mobilizar uma máquina rotativa, né? Executar uma sondagem mista. Então, esse gatilho chegando direto do campo para o projetista ajuda a minimizar atrasos no cronograma. Mas a nossa tendência, tá, é ir abrindo a plataforma. Pensamos também em ele parar de usar o celular, usar o tablet, porque se o formulário for muito grande, ele tiver que preencher muita informação, aí nós temos que começar a olhar essa questão da usabilidade. Mas hoje a maior dificuldade dos novos profissionais que entram não é, por incrível que pareça, não é no uso do aplicativo, é mais na sequência dos registros fotográficos conforme a nossa especificação. Perfeito. Agora vamos para a nossa última pergunta, que é a seguinte: o espaço necessário em nuvem para o armazenamento de todos esses dados pode vir a ser um problema? Boa pergunta, né? Hoje o pessoal nos pergunta, né? Até essa questão normativa da Artesp para as novas concessões, quanto em nuvem nós vamos precisar ter? Você imaginando que uma empresa administra uma concessão por 30 anos, e ao longo dos 30 anos eles vão gerar informações e gerar dados, a gente acredita que o espaço em nuvem vai ser algo grande, né? A nossa vantagem é que, ao longo do tempo, e a gente vê isso muito recentemente, que, com o passar do tempo, o preço de armazenamento em nuvem tem caído de forma significativa. Então, a gente acha que vai ocorrer um equilíbrio. De qualquer forma, a gente já tem estudado na plataforma a possibilidade, chegou no meu limite de verba para armazenamento de dados. Ao invés dele apagar as informações, ele congela as informações. Existe essa possibilidade, a gente ainda não desenvolveu dentro da plataforma, mas congelaria, né? Porque a partir dessa informação ela fica armazenada, mas você não usa RAM, você não usa outros itens, né, de custo de servidor. Então, quando você congelar, você pode baratear o armazenamento da informação, mas nós acreditamos muito que, com o passar dos anos, a curva vai inverter e, daqui a pouco, guardar informação e guardar dado na nuvem, o preço disso não vai ser o limitante para utilizar esse fluxo de trabalho. Tá certo. Maurício, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Com certeza foi muito produtivo toda essa tecnologia que você apresentou para a gente. Queria pedir para o pessoal não esquecer de responder o nosso feedback, para a gente poder estar sempre melhorando em relação ao evento também. Em nome da comissão organizadora da 13ª edição da Semana da Engenharia Civil da UFSCar, agradecer sua presença aqui por prestigiar o nosso evento. Obrigado a todos aí, fiquem todos com Deus. Qualquer questão, qualquer dúvida, meus contatos estão aí. É só entrar em contato, tá bom? Obrigadão pela oportunidade. Espero que no próximo evento a gente possa estar junto presencialmente para eu matar a saudade aí da Federal de São Carlos, tá bom? Obrigado, Amanda. Obrigado, Cecive. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.